Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a Semana da Tradução. Meu nome é Rodrigo, sou professor de alemão e tradutor. Sou criador lá do canal Efritz Alemão. Talvez alguns aqui já tenham visto o meu rosto aí pela internet. E eu estou aqui hoje com a Meire, que foi a minha mentora na época, na área de tradução, mais de 10 anos atrás. Meire, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Meu nome é Meire e eu sou tradutora há mais de 25 anos. E já Ah, traduzi assim, materiais de vários tipos e de várias áreas de conhecimento. Hoje aqui a gente vai trazer um tema, né, que faz parte, a gente recebe muita dúvida, muita gente manda, que é, existe idade para entrar no mercado de tradução, né? Eu não sei se você que está me assistindo aqui sabe o que é o mercado de tradução freelancer, né? Tipo, onde uma pessoa que tem conhecimento em um segundo idioma, né? Por exemplo, eu falo inglês e alemão. Eu posso traduzir conteúdos, materiais técnicos, por exemplo, documentação técnica, do inglês para o português e do alemão para o português. Se você fala o inglês, por exemplo, se você tem um bom nível de leitura no inglês, você pode traduzir materiais técnicos, né? Materiais em geral do inglês para o português. Existe uma diferença, né? O mercado de tradução freelance, muita gente pensa, poxa, isso demanda concurso, isso demanda algo do tipo? Não, é muito diferente da área de tradução juramentada. Isso a gente vai falar com mais detalhes na semana que vem, na semana da tradução. Mas uma dúvida que eu recebo muito é, existe idade para entrar, né? Tem gente que vem, aquele que tem pouca idade, ele pergunta, eu tenho 20 anos. Eu consigo entrar nesse mercado? Será que alguma agência, algum cliente vai me passar trabalho? E ao mesmo tempo, uma pessoa de 40 anos, por exemplo, se pergunta: eu tenho 40 anos, eu já trabalho, será que eu consigo conciliar o meu trabalho, né? Já que é um trabalho freelance, com flexibilidade de horário, que você faz de maneira totalmente remota, eu consigo, por exemplo, fazer em horas vagas ou tirar parte do meu dia e não ser tradutor em tempo integral, né? Talvez isso seja uma objeção. A questão não é a idade, a capacidade, até porque se você tem nível de conhecimento, eu conheço vários tradutores que são mais velhos, se você tem um bom nível de conhecimento, isso não vai ser problema. Mas sempre existem algumas objeções aí no sentido de, será que eu vou conseguir conciliar? Eu sou obrigado a me dedicar exclusivamente a isso, eu tenho que ser tradutor full time, né? Eu tenho que trabalhar o dia todo com isso, eu não consigo encaixar, ou às vezes a pessoa quer fazer uma transição de carreira, né? Eu quero começar a migrar para essa área, até muita gente opta por isso por conta da liberdade geográfica que essa profissão oferece. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso e a Meire vai contar alguns casos práticos, né, de tradutores que inclusive ela treinou no passado e que entraram na área. Pessoas que tinham uma formação específica e migraram para a área de tradução, pessoas que saíram do trabalho convencional e foram para a área de tradução, pessoas novas que estavam cursando ali em fase universitária, que entraram no mercado também, né, que acharam que não iam conseguir, enfim, a gente vai tratar um pouco desse assunto. Neire, se você quiser Bem, continuar. olha, enquanto você falava, eu lembrei assim da minha primeira experiência, né? Meu primeiro cliente de tradução, eles exigiam que nós ficássemos no local. Então foi uma experiência muito interessante para mim, que era nova no mercado, também muito jovem na época, e tinha assim também um certo receio, né, de trabalhar na área, achava que não ia conseguir trabalho. Só sei que eu consegui esse cliente e eu tinha que ficar na empresa. E aí, dentro dessa empresa, eles tinham vários tradutores. E a primeira coisa que eu notei é que, assim, havia pessoas de várias faixas etárias, né? Tinha gente mais jovem como eu, até mais jovens, e tinha pessoas, assim, mais velhas, né? Inclusive, assim, com mais de 40 e tinha um tradutor também que nós ficamos muito amigos, era uma pessoa que me ensinou muita coisa, que era um tradutor que já estava com quase 70 anos de idade, né? Quase Então, assim, eu falei, nossa, que é 70 anos de 70. idade. Ele já faleceu, mas é uma pessoa, assim, fantástica, ele me ensinou muita coisa,
E eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Quer dizer, as pessoas jovens, né, conseguem uma oportunidade e também as pessoas de mais idade também trabalham nessa área. Então, assim, não é isso que o cliente está procurando. Ele procura o quê? A pessoa que é capaz de apresentar um bom trabalho, né? Que tem Sim. um bom conhecimento do idioma, que escreve corretamente em português, entendeu? Então, assim, não, a idade não é uma barreira para entrar na área, nunca foi. E assim, quanto às áreas de atuação, no meu caso, eu sou formada na área, né? Mas eu conheci pessoas que eram de outras áreas. Por exemplo, uma das pessoas que também me ensinou muito foi uma arquiteta. Na época que eu comecei a trabalhar, ela me ensinou muito a usar o Trados. Ela trabalhava com arquitetura e sabia bem o inglês e teve uma oportunidade de entrar na área e entrou e nunca mais saiu. Trabalhei com advogados, engenheiros e treinei também, assim, tem uma tradutora que eu treinei que era professora de história. Então, assim, essa também não é, a formação da pessoa não é uma barreira, É, entendeu? no caso Isso agrega. sim, no caso dessas pessoas, algumas elas já tinham uma profissão, né? Assim, nós temos dois casos. Você mesma na época começou do zero e jovem, Sim, do né? E zero. acreditava que as agências vão dar prioridade para quem é mais Tem velho na área. experiência, Mas a questão isso, é, verdade. a demanda é tão grande que as agências estão sempre buscando novos tradutores, né? E buscam quem entrega um bom trabalho e não, não apenas ali gente que tem uma grande, como que eu posso dizer, um currículo na área. Até porque nessa área aqui, o currículo da pessoa, muitas vezes, é a capacidade dela de entregar um bom trabalho. Tem gente que muitas vezes, não tem experiência, mas ela faz um teste para a agência e entrega um texto bom. Então ela começa a receber já trabalhos mesmo, Sim, independente da idade, né? Nenhuma agência vai fazer essa diferenciação, ele tem 50 anos, ele tem 20. Até porque, quanto mais tempo você tem na área, mais clientes a pessoa tem e ela começa a cobrar valores mais altos, né? Então ele começa a ficar mais seletivo e as agências têm um volume tão grande de trabalho que elas precisam alocar esse trabalho para tradutores novos, né? Então tem muita gente que acha, eu sou novo, será que eu vou ter oportunidade? Como é um mercado livre, né? Não existe na área de tradução freelance não tem regulamentação, não tem tabela de preços, até mesmo se tivesse isso aqui no Brasil, não teria, a nível, falando de tradução freelance, né? Isso não teria valor porque essas empresas são empresas estrangeiras, né? Elas têm liberdade de negociar com o fornecedor no Brasil e o valor, o prestador do serviço combina o valor com a agência lá de fora. Então, é um mercado internacional. Então, não tem sim. regulamentação no Brasil, tudo depende da pessoa entregar um bom trabalho e ela vai tratar diretamente com o cliente lá fora, né? Então, sim, uma pessoa nova pode entrar tranquilamente, assim como uma pessoa mais velha, né? Que nem você falou, no caso dessa arquiteta. Se você quiser contar um pouco mais assim de como foi, acho que da menina que era formada em história, que você comentou, ela tinha uma formação em história e migrou para a área. Tinha. Se quiser falar É, um pouco mais. ela não estava muito feliz na área, trabalhou como professora e aí veio conversar comigo, queria uma oportunidade, porque ela falava inglês, queria uma oportunidade para entrar na área. Entendi. Então eu comecei a treiná-la e hoje ela já está na área há mais de 6, 7 anos já. Ela era Então, assim, professora de história professora de história, e isso, já está na área. ela começou fazendo alguns pequenos trabalhos e hoje ela faz só Sim. isso. Sim, hoje ela tem os clientes dela, já ensinei a prospecção também, ela já tem outros clientes e já está na área aí bem há uns 7 anos, né? Mas quando começou assim, né, nem não tinha formação na área, não conhecia a ferramenta e assim, veio tá em busca de uma oportunidade. Sim. Isso eu acredito que muita gente que vai assistir até a gravação disso daqui depois, né?
talvez tenha alguma formação ou esteja estudando um outro, como que eu posso dizer, esteja cursando um curso diferente, né? Até porque no Brasil existem muitos poucos cursos específicos para formação em tradução, né? Assim, você, no caso, tem formação como tradutora. Eu não tenho formação como Uhum. tradutor e não conheço nenhum outro tradutor que tenha. Todos os outros tradutores com os quais eu trabalhei, alguns eram engenheiros, outros Entendi. eram advogados, outros não tinham formação alguma, né? Eu mesmo era da área de TI. Depois, quando eu comecei a traduzir, eu fui para a parte mecânica, né? A parte de maquinário. Então, acabei fazendo mais material na área na indústria automotiva, maquinária agrícola, máquinas em geral, principalmente, né, o idioma alemão. O inglês, ele produz material para todas as áreas, né? O idioma inglês, tudo que é feito no mundo hoje sai em inglês, mas a Alemanha, especialmente a Alemanha, também Manhã produz muito. produz muita tecnologia, como posso dizer? Máquinas, Muitas muitas máquinas. máquinas, sistemas de automação que saem no original em alemão, né? Então, eu poderia dizer que aí inglês, alemão são os idiomas Ah, mais fortes. mais forte. Alemão é raro você até encontrar tradutores do idioma alemão, né? Então tem muita demanda e pouquíssima gente que fala o alemão para traduzir, mas o fato não tinha formação nenhuma, né? Era da área de TI, traduzir sim muita coisa de TI, mas eu acabei me especializando mais em coisas mecânicas, parte de maquinário, né? No caso da Kátia, né, que era professora de história, que área que ela fez mais? Você se lembra? Ela começou com a parte automotiva, né? Sim, Ela fez bastante, mas ela se identificou muito mais com a parte de marketing. Então, depois que ela começou a aprender a ferramenta, tudo, eu comecei a trabalhar com ela na parte de marketing e ela se identificou mais com isso. Então, depende da pessoa, né? Por exemplo, você já gosta de uma área mais técnica. Eu sim. fiz as duas, mas eu gosto também dessa parte de a parte socioambiental, finanças, fiz bastante, marketing. Então, assim, cada pessoa acaba se identificando com uma área ou outra. No caso, talvez muita gente vá pensar, poxa, eu só usando o exemplo dela, né? Eu sou formado em história, eu vou traduzir o quê? Material escolar, né? Livros de história de inglês para português. A gente tem o caso da Kátia, depois eu vou até, inclusive ela tem um vídeo contando É, a história. ela é Ela tem, professora de música também, ela toca piano, canta. ela fez um videozinho contando um pouco a história dela pra gente. Poderia até postar depois aqui no Insta. Mas o caso dela ela era professora de história, dava aula, ela foi fazendo uma transição, né? Até porque uma dúvida que muita gente manda. Dá para fazer, Mary, tradução? Eu já trabalho. Vamos supor que a pessoa hoje trabalha, mas ela quer fazer uma transição. É possível ela começar a encaixar trabalhos nas horas vagas? É possível, sim, possível. Mas aí, à medida que a coisa vai crescendo, assim, aí já fica mais difícil. Aí a pessoa tem que optar, né? A não ser que ela consiga ali, sabe, dividir o dia, sei lá, já conheci tradutores que trabalham na área pública, né? São servidores públicos e conseguem dedicar uma parte do dia a isso. Depende da pessoa, Sim, né? Mas é sabe possível, que sim. você falou, tocou num ponto, né? Muita gente que às vezes está na área servidor público e quer atuar na área. Conhecer Posso alguns. atuar na área, né? O servidor público, acredito que no Brasil talvez não possa abrir empresa, Abre mas empresa, né? por ser um trabalho freelancer que você vai prestar um serviço para uma empresa lá fora e que você vai fazer nas horas vagas, né? Como você vai receber, você entra em acordo com o cliente, mas é possível encaixar também, né? A única coisa que a gente tem que levar em consideração se você pegar um trabalho, e às vezes esse trabalho pode ser um trabalho muito grande, você vai ter que conciliar o horário, porque o cliente não vai monitorar se você começou a traduzir 7 horas da manhã ou entre as 7 da manhã e 6 da tarde. Ele vai estipular um prazo, olha, eu tenho essa tradução aqui para entregar dia, sei lá, 20 de abril, por exemplo. Eu não quero saber qual hora do dia você trabalha. Eu preciso que essa tradução esteja feita dia 20 de abril, É né? verdade. Então,
Claro que em muitos casos ele pede entregas parciais, olha, a cada 4 dias você me manda um punhado de arquivos, um texto parcialmente traduzido, mas ele não vai monitorar, né? Ele não tem ali um sistema que monitora o quanto você trabalhou no dia. Você consegue, né? Eu mesmo, quando a gente trabalhava naquele projeto da Porsche, por exemplo, eu começava a trabalhar nele depois do almoço e ia até É, meia-noite, né? isso. Depois de uns anos, de tanto trabalho que eu fui pegando, aí eu comecei a fazer cedo. Apesar do meu horário não ser Hum, uma pessoa que funciona muito bem da parte da manhã, eu começava é. cedo, de manhã, de tarde e até de noite, porque eu estava num ritmo de produção acelerado, onde eu queria, né? Quanto mais trabalhos você pega, mais dinheiro você faz. Então existe também essa elasticidade. Olha, eu quero encaixar menos trabalho porque eu estou em transição, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, a gente falou do caso de uma pessoa mais nova que está começando do zero, talvez essa pessoa ainda não trabalhe. Essa pessoa Hum. consegue entrar tranquilamente no mercado. Mas também existe a pessoa que, acima de 30 anos, por exemplo, que já esteja trabalhando, né, já seja formado, já esteja mais consolidado em sua área, mas esteja insatisfeito ou buscando ganhar mais, essa pessoa também consegue entrar na área e encaixar os trabalhos na rotina dela, né? Não existe uma quantidade mínima de tempo por dia, nem máxima, mas tem que sempre levar em consideração, se você fecha um trabalho, né? Vamos supor que você pega um trabalho de 10.000 palavras, você vai ter que distribuir essas palavras ao longo da semana nas horas que você consegue Sim, fazer, né? sim, Lembrando sempre é que verdade. para a tradução não é algo que você faz no celular enquanto caminha, você precisa Ah, estar no seu não, computador, né? nem no tablet. Nem no tablet. Tem gente que Então, pergunta, é no tablet? Não, é no não, computador. você precisa estar diante de um computador. O Sim, trabalho de tradução envolve um pouco de pesquisa também. Você precisa entregar um bom texto, tem que ter coerência ali, né? Eu até coloquei aqui no Insta uma publicação mostrando a diferença entre tradução e localização. Muita gente se confunde, mas o que é tradução, o que é localização, né? E ali eu falo, poxa, tradução é algo mais literal. Você pega um texto técnico, por exemplo, e só joga no idioma de destino, né? No seu idioma nativo. Já a localização é um passo a mais. Você insere aquilo na cultura do país, né? Quando você pega um texto de é, marketing, por exemplo. na verdade, Rodrigo, assim, algumas pessoas dão essa definição que você dá de tradução e localização, mas na área, geralmente as pessoas falam localização, porque assim, é difícil você produzir um texto bom sem adaptar alguma coisa, mesmo que seja um Exatamente. texto técnico, e que você ali tem aquele, né, padrão ali a seguir, ainda assim você tem que adaptar alguma coisa, porque embora seja um texto muito técnico, né, isso eu estou falando de um maquinário, um texto automotivo, ah, você tem coisa, o seu texto tem que soar de forma natural, né, em Sim. português. Então, às vezes você vai fazer. Na área, assim, é comum a gente tratar tudo como localização, viu? Com o tempo foi caindo um pouco essa coisa, assim, de falar, é tradução. É tradução, mas no fundo você sempre acaba localizando, né? Sempre É, acaba da. você existem os dois termos, o pessoal se pergunta, mas o fato é Sim, que normalmente a localização, ela, como envolve, um passo a mais ali na tradução e todo o trabalho vai acabar demandando, é o mais comum, né? Então a gente pode entender os dois sim, como tradução, mas a sim. questão era, o fato é que o tradutor em si é também um pesquisador, né? Então, É, se você vai fazer essa transição para o mundo da tradução e quer trabalhar ali, posso começar com algumas horas por dia, isso é possível, mas você precisa estar diante do computador e separar um tempo, não é algo que você consegue fazer em meia horinha, você precisa de pelo menos aí umas 2, 3 horas por dia para entregar um bom trabalho, dependendo do volume do trabalho, né? Mas é perfeitamente possível, porque você consegue fazer de noite, de madrugada, ou na parte da manhã, você consegue. Você tem essa flexibilidade de horários, né? O cliente não fica controlando quais horas você sim. trabalhou.
Sim, o cliente quer o prazo, né? Eu conheço aí, eu tenho uma amiga que ela gosta de trabalhar depois da janta. Eu já não funciono, eu funciono melhor de manhã, né? Então eu gosto de começar bem cedo. Essa minha amiga, ela dá a janta para os filhos e depois ela traduz, sei lá, das 10 até 2, 3 da manhã. Eu falei, não acredito, mas ela disse que é a hora que ela produz melhor, que ela se sente mais sossegada. Ela já de manhã também não funciona. Mas aí depende da pessoa, né? O bom da área é que você pode, né, Que seguir é, assim como é, né? O seu, que é uma o seu das ritmo. vantagens, né? Você poder É, trabalhar na hora que você funciona melhor, né? Isso, tem muita gente que, o horário de trabalho convencional do mercado é das 8 da manhã até as 6 da tarde. para muita gente é um suplício Se isso. você me colocar para trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, a parte da manhã vai ser perdida, porque eu não sou uma pessoa tão produtiva de manhã. Mas se você, de noite, se eu pegasse, eu trabalhando 4 horas de manhã, não rendo o que eu rendo 1 hora trabalhando de noite. Então, na área de tradução, você escolhe o horário que é melhor para você e para entregar o serviço, né? Basta você Sim, cumprir aquele prazo com o cliente, né? prazo. Sim, sim, tendo E, prazo e qualidade, é isso que importa, entendeu? e isso que vai de encontro, né, com as perguntas, né? Poxa, eu sou muito novo, não trabalho, quero entrar na área. É possível? Perfeitamente possível, porque as agências estão buscando, né? A demanda não para de crescer. Os tradutores já estabelecidos no mercado, eles não conseguem pegar mais volume do que eles já têm, né? Eles já começam a escolher muitos trabalhos e a demanda só cresce, porque a cada dia que passa saem novas tecnologias, é um carro novo lançado, um Sim, celular novo lançado, documentação de empresa, coisa que muitos nem imaginam. A empresa lança um software e tem uma documentação daquele software que é a título, vai ser usado só pela empresa, né? Pelas outras, pelas filiais e tudo mais, que às vezes não vai nem para o usuário, mas existe essa documentação que é grande, que é vasta, que também é traduzida. Então, eles têm que alocar esses trabalhos para tradutores. Então, o novo que não está trabalhando consegue entrar e a pessoa mais velha que já trabalha, até mesmo uma pessoa de idade sim. aposentada, que é até um cenário mais tranquilo, que a pessoa tem o dia livre para trabalhar, né? Tem a maior parte do tempo também consegue entrar, mas o que muita gente manda pergunta é, eu já trabalho, mas eu queria entrar nessa área, eu queria sair, parar de fazer o que eu estou fazendo, porque às vezes a pessoa trabalha, mas só um exemplo, às vezes a pessoa trabalha em São Paulo e tem que viver em São Paulo e o custo de vida lá é alto. Com a tradução, por Uhum. exemplo, ela poderia viver num lugar que é até mais barato, em Portugal, por exemplo, que hoje o custo Eu de sou vida Eu saí de São Paulo graças à tradução. Primeiro eu fui morar no interior, que era o que eu queria, e do interior eu vim para Portugal. Se tivesse dentro de uma empresa fazendo o trabalho que eu fazia antes, eu também não estaria em São é, Paulo, entendeu? e que, assim, por incrível que pareça, acho que hoje o custo para você de vida aí é menor, né? Porque às vezes uma pessoa ela trabalha em São Paulo, o custo é muito alto, com tudo. Eu ganho lá, sei lá, às vezes 15 mil reais por mês uma empresa, mas ele gasta tudo para se manter ali, né? Sendo que às vezes ele vai fazer ser trabalhar com tradução, mesmo que ele comece, a gente sabe que não é do dia para a noite, mas se ao longo de um ano ele conseguir uma carteira de clientes que gere para ele aí uns 3 mil dólares por mês, por exemplo, que vai dar aproximadamente 15 mil, apesar que o dólar está caindo um pouquinho, né? Ele vai ter flexibilidade de morar onde ele quiser. Ele pode escolher uma cidade mais barata, ou ele pode morar em algum país, ou trabalhar assim, alternar as localizações, né? Hoje eu vou morar um pouco aqui, um pouco ali, em lugares que sejam mais viáveis. Então, existe essa possibilidade, mas claro, né? Verdade, sim. É o que Sim, é verdade. é o que muitos querem, mas durante a fase de transição também dá para fazer tradução, né? Você começa entrando no mercado devagar, a hora que você começa a receber mais trabalho, você sai do seu trabalho atual, né? A gente nunca recomenda também a peça conta e entra no Ah, mercado não, de tradução. também Não. é Você assim, consegue né? fazer essa transição de maneira gradual, que acho que é o que muita gente busca, né? Hoje em dia, cada vez mais a pessoa quer ter essa flexibilidade, essa Ah, autonomia de, sim, eu quero sim, ter mais sim. tempo para minha família, ou
poder trabalhar de onde eu quiser, né? Mesmo que as pessoas hoje, muitas estejam em home office, elas ainda estão ligadas a uma única empresa. Se essa empresa resolve fazer uma reformatação, passa por uma Reestruturação, reestruturação, a pessoa perde o emprego. Na área de tradução, você construindo uma carteira de clientes, você tem vários clientes te sim, vai mandando trabalho, alternando, né? Você não é fica... verdade. Então, acaba sendo mais interessante. Mas esse era o ponto, né, que eu queria trazer para a discussão hoje, que muita gente É muito ponto. pergunta, né? Eu sou novo, eu tenho medo, né? Será que eu vou conseguir? Ou quero fazer uma transição diária, eu queria largar meu emprego atual. É possível? Sim, é perfeitamente possível, tá? Para quem tem interesse na área, tem mais interesse na área de tradução, na semana que vem, entre os dias 4 e 11 de abril, 11 segunda, Beyoncé, vai é, acontecer a Semana da Tradução Freelance. Lá a gente vai abordar melhor como funciona o mercado, as ferramentas, sim, onde a pessoa encontra clientes, como funciona esse processo. Tá? A gente vai falar desse assunto com maior riqueza de detalhes. Tá? Então, se você se interessa, aqui no Instagram o link tá na bio, tá? Você tem que clicar na bio. Não sei se consigo colocar aqui na live, não dá para soltar o link, eu acho mas que na não, bio, não tá na bio, na na biblioteca. descrição. Aí você se inscreve gratuitamente e já entra no grupo do WhatsApp já para não perder nada do evento. Tá legal? Bom, Meire, agradeço a sua participação aqui hoje. Essa semana nós estamos trazendo aí lives todos os dias falando sobre temas, né, dúvidas que as pessoas nos mandam Sim, sobre a área de tradução, até como uma forma de aquecimento para a semana da tradução que começa na segunda-feira. Tá legal? Por hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que ficaram até o final. Meire, obrigada, obrigada, Rodrigo, obrigada a todos. obrigado a todos. Depois eu libero a gravação no feed do Insta e a gente coloca também no YouTube para quem estiver acompanhando lá. Tá legal? Obrigado a todos, pessoal. Tchau, Quem tiver boa noite. dúvida, manda para a gente no Instagram, que a gente sempre traz live com os temas, trabalhando em cima das dúvidas de vocês. Das Tá legal? pessoas. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.